chance para o Goiás pensar em subir para a Série A do Campeonato Brasileiro vai ser nessa próxima sequência, que assim, já era para ter começado, né, mas tudo bem, pelo menos são 4 pontos na Série B com o Mancini até agora, o que não é uma pontuação ruim, só que deixa a desejar por aquilo que o Goiás não fez até agora no Campeonato Brasileiro, e ter uma sequência que é extraordinária para você conseguir embalar. Porque se o Goiás não ganhar 3, 4, 5, 6 jogos seguidos, a gente não vai aproximar do G4. E agora tem nessa sequência: Brusque na Serrinha quarta-feira, o Ituano fora de casa no sábado, depois no outro final de semana o Paysandu em casa e no meio de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Então o Goiás vai enfrentar os 4 próximos jogos a clubes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. E ainda tem mais uma ponderação. O jogo contra o Amazonas, que foi adiado na Serrinha, na 18ª rodada, ele ainda não foi marcado, mas muito provavelmente vai ser nesse meio período, porque o Goiás vai ter 2 semanas com o calendário livre, né, no meio de semana, então muito provavelmente o jogo contra o Amazonas também vai ser junto dentro dessa sequência, com jogos contra o Brusque, Ituano, Paysandu, Botafogo e Amazonas, sendo que 3 desses jogos são na Serrinha. Para mim, o Goiás tem que ganhar todos eles, tá? Não tem barganha. Ah, mas empatar com o Ituano lá tá ok, empatar com o Botafogo esquece. Não dá, o Goiás tem que ganhar todos esses jogos. Por quê? A sequência depois, nada na vida é de graça, né? Se o Goiás vai enfrentar times que, tudo bem, não existe vitória garantida no futebol, mas se você está enfrentando times da parte de baixo da tabela, quer dizer que agorinha você vai enfrentar os mais fortes. Então depois que passa essa sequência, Brusque, que hoje é o 19º colocado, depois vem o Ituano, que está na 17ª colocação, depois o Paysandu, que está em 15º, e finaliza contra o Botafogo, que hoje é o 16º, e ainda tem o Amazonas, né, que está em 13º. Depois disso, passando essa sequência, entre aspas, mais fácil, onde para mim, se o Goiás não ganhar os 5, a chance de empacar no meio de tabela é muito grande, vem o Avaí na Serrinha, o Sport fora, o Mirassol em casa, o Coritiba fora, o Santos em casa, o Vila Nova em casa e o América fora. Então assim, se o Goiás não, por isso que eu falo, Guilherme, você não está sendo muito exagerado, não, porque depois que o Goiás enfrentar o Avaí, Sport, Mirassol, Coritiba, Santos, Vila Nova e América, é perfeitamente compreensível o Goiás perder, por exemplo, 2 desses jogos, não ganhar 4, faz parte, né, faz parte. Então, para ganhar essa gordurinha de novo, não estou falando que é para o Goiás embalar em 11 vitórias seguidas, não. Seria bom, né? Mas a gente também tem que ter noção da realidade. E quando passar essas 2 sequências, só restarão mais 6 jogos para o Goiás no segundo turno. Então tá aí essa importância dessas próximas partidas. O Goiás não tem negociação. Tem que ganhar do Brusque, tem que ganhar do Ituano, do Paysandu, do Botafogo e do Amazonas, né? Que esse jogo atrasado, sendo aí mais 15 pontos na tabela de classificação. Hoje o Goiás, que só conseguiu somar 29, chegaria pelo menos a 44. 44 para 63, estamos falando aí de mais 19 pontos. Ainda é muita pontuação, mas dá para chegar. Tá? Se não embalar, se não tiver 3, 4 vitórias seguidas, esquece. O Goiás não vai subir para a Série A, porque a diferença é muito grande. O Goiás não está fazendo uma campanha agora paliativa, né? Vamos colocar assim, uma campanha equilibrada, de a cada 4 jogos você fazer 6 pontos. O Goiás não pode fazer só isso mais, tá? Ele precisa de algo a mais, ele precisa engatar essa sequência positiva, e no meu entendimento, a hora é agora. Assim como foi no primeiro turno, aquela gordurinha que o Goiás queimou toda, e que hoje, pra gente não estar na zona de rebaixamento, com aquela sequência horrorosa do Zanardi, foi muito por conta da própria sequência do Márcio Zanardi no começo do campeonato. Hoje, segundo a UFMG, a classificação para a primeira divisão, por pontos, tá, gente? O time que alcançar hoje 63 pontos, ele já tem 99% de chance. Então eu tô achando que não vai ser necessário nem 63. Só que vai estar todo mundo muito embolado. Hoje com 60 pontos, segundo a UFMG, já tem 83% de chance de subir. Com 60 pontos, 83% é muita coisa. Então, hoje para garantir 100% do acesso seria 68, né? Mas assim, convenhamos, não é necessário. Né? Para subir, o Goiás precisaria nessa faixa entre 62 e 63. Para brigar pelo título, hoje o campeão, deixa eu ver aqui, seria pelo menos 67 pontos, tá? Que hoje está dando 83%. 68 pontos, 90% para ser campeão, tá? Da Série B. Então, acho que para subir
Acho que 63 pontos seria uma pontuação assim razoável, tá? Tranquila para o Goiás conseguir chegar e defender. Só que pensando em título, né, que era o primeiro objetivo do Goiás nessa temporada, acho que fica um pouco mais distante. Mas assim, é a chance, tá? Acho que o Goiás que tá com medo, que tá assim, faltando confiança, que tá faltando esse embalo, agora é a hora, tá? Agora é a hora. E esse tipo de jogo é aquele que o Goiás vai ter mais posse de bola, vai jogar dentro de casa contra o Brusque e não pode se contentar com 1 a 0, tá? O Goiás tem que parar com essa coisa. Cara, 1 a 0 não é garantia de nada hoje no futebol. Eu sei que não é fácil, mas se você tem a brecha, você tem que conseguir marcar o segundo gol. E o Mancini tem essa característica. Eu acho que ele ainda está um pouco recuado aí no Goiás, muito por ser o começo de trabalho. Vamos ver, acho que algumas vitórias podem sim dar uma motivação. Mas, por exemplo, dessa sequência que eu mencionei, se o Goiás não ganha pelo menos 2, por exemplo, 2, 3, aí a nossa briga vai ser pelo meio de tabela mesmo, chegar aos 45 pontos, sem grandes sustos, e já pensar no ano que vem. Porque se não engatar, não conseguir ganhar desses times em casa, não conseguir ganhar fora, não vai conseguir embalar naquela outra mais difícil também. E mesmo se conseguir naquela segunda, né, igual eu falei, que tem aí Mirassol, que tem Santos, que tem Vila, Sport, Coritiba, a sua diferença vai estar gritante, né, de 7, 8, 9, 12 pontos para o primeiro time dentro do G4. Aí não dá mais. Se hoje já está difícil, imagina se aumentar mais essa sequência e depois ainda só sobrando os adversários mais qualificados. Tá? Então é um momento assim triste do Goiás na temporada, só que ao mesmo tempo um momento pro... Eu não vou nem falar torcedor, tá? Porque eu acho que cobrar torcedor agora acho que seria até uma covardia depois de tudo que o torcedor do Goiás enfrentou nos últimos anos. Mas os jogadores, tá? Os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, para ter uma coragem, para ter uma audácia, para tentar fazer um investimento nessa janela que ainda está aberta. Mas sendo bem sincero com vocês, eu não tenho essa expectativa não, de grandes investimentos no Goiás. Ainda assim, tá? Acho que esperando voltando a jogar bem, tá? O Goiás, com o que tem hoje, dá para competir. Só que, como eu falei, acho que contratando 2, 3 peças de maior qualidade, poderia dar mais tranquilidade para o time. Pode deixar o seu comentário aqui, tá? Vou tentar ler os de vocês. O Emerson Silva, penso mesmo, o Goiás acabou. É um time pequeno, joga no estádio para 10 ou 15 mil torcedores, acho que não sobe. Também tem essa desconfiança da Emerson, mas o Goiás não é pequeno, não é só por conta do estádio, é uma série de tomadas de decisões. Né? Inclusive a própria decisão de não ter um Serra Dourada, por exemplo, para um Goiás grande, para um Goiás com capacidade de levar 15, 20 mil todo torcedor, faz parte também do pensamento da diretoria, tá? As tomadas de decisões de 15, 20 anos para cá. O Fabrício Trindade, o Galhardo não dá conta de jogar, também está muito pesado. O Itamar Xavier, faltou vontade dos jogadores, o time merece mais. Também acho, Itamar. Acho que um pouquinho mais de concentração e o Mancini mexer na hora certa. Né? O Yuri Borges, o time recuou demais, parecia pesado. O Galhardo uma vergonha, ele tem que embarcar, não precisa nem embarcar para Goiânia. O Marcos Vinícius, qual a posição do Marcão? Ele tá jogando de atacante, aí não dá. O David braço fraco, o Galhardo péssimo, o Rildo também não dá. Eu comentei essa situação do Marcão, né? Até acho que ele pode ser um bom elemento surpresa, mas sendo esse referencial lá dentro do ataque do Goiás, não é pro Marcão, tá? Acho que ele pode aparecer igual foi hoje, uma cabeçada, tentando um drible ali às vezes, mas para ser essa casquinha, para ser esse desafogo em lançamento, o tempo inteiro, aí é demais, tá? O Paulo Eduardo, o Galhardo perdeu 2 gols feitos. Um profissional que treina finalização todos os dias, errar gol daquele jeito, não merece a camisa do Goiás. Espero que o Sandro esteja bem, mas não fez falta alguma. Que bom que foi no final do jogo, né? E a questão é que hoje o futebol, tecnicamente, ele é muito ruim, Paulo, porque os jogadores também não treinam tanto essa questão básica de, por exemplo, faltas, finalizações. O jogador não treina muito isso mais, porque acaba desgastando muito. Então, como tem muita viagem, o calendário do Brasil também colabora, né, negativamente. Então, eles focam muito mais no trabalho regenerativo, físico, fôlego, do que parte técnica. Aí a gente vê igual ao futebol de hoje. Corre, corre, marca, marca, mas jogar a bola que é bom. A gente não vê quase nada. Aí não é só no Goiás, não.
O Leandro Rafael, até parei de seguir o Rildo desde quando chegou no Goiás, só prejudicou o time. Ele até agora